Olá, viajante! Esse é mais um Perguntas pra Cá, terceira edição, onde eu respondo perguntas do pessoal que me manda lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram ainda, dou dicas de viagem todos os dias. Então segue lá, @canigrão. E eu selecionei 10 perguntinhas para essa semana muito interessantes que vão te ajudar a viajar de maneira mais consciente e bem melhor. Primeira pergunta: devo cancelar minha viagem por conta do coronavírus? Bem, cancelar não, mas adiar sim, tá? Não cancele o seu sonho, a não ser que você não consiga viajar no período que as companhias aéreas estão determinando para remarcação. Então aí beleza, deve cancelar sim, se você tiver viagens próximas, tá? A gente não sabe como vai se comportar esse vírus daqui para frente, então a gente começou com ele no começo do ano, aqui no Brasil, depois do Carnaval, e já está tomando uma proporção muito grande, fronteiras estão sendo fechadas, pontos turísticos, enfim, não é o momento de viajar, tanto por isso, quanto também por uma conscientização, né? Vivemos em comunidade, mesmo que você não faça parte do grupo de risco, você convive com grupos de riscos, então é hora de se retirar de convívios sociais, ficar na tua casa e deixar a viagem para um outro momento. Então, se você tem viagem agora, março e abril, e começo de maio até meio de maio, procure a companhia aérea ou agência de viagem que você comprou e faça a remarcação da sua viagem para outra data. Se você tem viagem para final de maio, aí, junho, julho, dá uma segurada, espera chegar o mês que vem para ver o que vai acontecer, até porque algumas companhias aéreas ainda não estão flexibilizando remarcações para essa data. Então você pode ter prejuízos e também pode estar antecipando uma situação que talvez se resolva até lá e você consiga fazer a tua viagem normalmente. Então dá uma segurada, até porque se não congestiona todos os telefone das companhias aéreas e agência, e quem precisa realmente de solução rápida não está conseguindo por conta de todo mundo que tem viagem para o ano inteiro, está tentando falar nas companhias aéreas e então isso está gerando um caos, a gente não está conseguindo falar mais quem precisa realmente, que está nos meses mais críticos de março e abril, tá bom? Agora, se você tem viagem para depois de julho, agosto, até o final do ano, tudo indica que as coisas vão melhorar, não dá para ter certeza, mas segura a onda, espera para você não sofrer por antecipação ou também não ter prejuízos, que pode ser que você não entre na lista de beneficiados das companhias aéreas que estão permitindo remarcar sem custo algum de multa, tá bom? Então, adie tua viagem, não cancele. Essa é a grande mobilização do pessoal do turismo para que não quebre as empresas de turismo e também para que você não cancele um sonho, né? Então, tente agendar a tua viagem mais para o final do ano, se for possível. Pergunta número 2. Como fazer amizades em países novos? Então, se você está indo visitar um país aí que você nunca foi, tudo novo para você, está sozinho ou gostaria de fazer novas amizades, tem duas alternativas. Na verdade, tem várias, mas vou deixar duas aqui para você. Você pode usar o site do Meetup, tá? Para poder encontrar reuniões de pessoas do mesmo interesse que você, para você participar de maneira gratuita e fazer novas amizades. E também pode usar um site bem legal que eu gosto, que é o Meal Sharing, que é esse, vou deixar o endereço aqui, que é para compartilhar refeições. Tem o cadastro de anfitriões, né, que disponibilizam um jantar com um custo baixo, muitas vezes, para que você se interage com ele conheça a tua cultura, você pode trocar figurinhas e é um jeito de fazer amizade de uma maneira bem divertida. Então eu recomendo o Meetup e o Meal Sharing. 3. Como montar uma Eurotrip? Bem, existem várias maneiras de você montar uma Eurotrip, mas eu vou te dar algumas dicas que eu uso para montar a Eurotrip. Primeiro, você precisa definir a quantidade de dias que você vai poder ficar na Europa, tá? Segundo, com base nessa quantidade de dias, você vai dividir, então, pelos países que você mais gostaria de conhecer, tá? Coloque mais que um na lista, porque na hora que você olhar o mapa, você tenta pôr países que estão mais próximos para que você ganhe tempo de deslocamento, tá? Então, selecione a quantidade de países de acordo com a quantidade de dias. Feito isso, você precisa fazer, então,
Você precisa definir, na verdade, o seu deslocamento, como vai ser feito, tá? Existem várias maneiras de você fazer isso. Você pode alugar um carro, você pode utilizar o trem, tá? Tem muitos trens na Europa e super indicado fazer porque o passeio de trem é bem legal. Você pode usar low cost para fazer isso, que são aviões de baixo custo, e você pode também utilizar ônibus low cost, como a Flixbus, é uma companhia de ônibus que faz vários lugares da Europa com preço muito baixo. Então você pode começar montando o seu Eurotrip assim. Depois que você definir o seu deslocamento, você vai ver as suas hospedagens e os passeios de cada lugar. Sugiro para você economizar, buscar primeiro pelos passeios gratuitos. Tem muita coisa aqui na Europa que só caminhando você vai conhecendo, tirando foto, conhecendo pontos turísticos. Nem todos os pontos turísticos você precisa pagar, tá? Coloca aí na sua lista. Se você quer ir num museu, só vai no museu se você gosta de museu e não só porque o museu é famoso, tá? Tente ver se aquele museu não tem algum dia da semana que ele é gratuito para você não ter que pagar. E assim você vai montando o seu Eurotrip. Quarta pergunta: como conhecer pontos turísticos sem depender de agência de viagem? Para você conhecer pontos turísticos por conta, sem depender de ninguém, de agência, de pacote nem nada, você precisa montar o seu próprio roteiro. Então você vai para Paris, pesquisa tudo que tem em Paris que você gostaria de fazer, divide pelos dias, tá? Que você vai ficar em Paris. E a partir do hotel, da hospedagem que você tiver, você usa o Google Maps para traçar as suas rotas. Então, agrupe por dia esses pontos turísticos que sejam um próximo do outro, para que você consiga fazer o máximo possível caminhando. Se não puder fazer caminhando, coloca ali no seu roteiro que do trecho A ao trecho B você precisa pegar ou um transporte público ou um Uber, de repente alugar uma bicicleta. Dá para fazer tudo isso por conta, sem depender de agência, de guia, de nada. Os guias eu recomendo para lugares históricos, quando você vai entrar em algum lugar, por exemplo, Machu Picchu, onde o guia vai te contar as histórias daquele local, coisas assim, porque eu acho importante você também, dependendo de alguns lugares, saber a história daquele lugar, senão fica parecendo um monte de construção sem sentido. Só nesses casos. Do resto, você pode fazer muita coisa por conta, sozinho, tranquilamente. Se você quiser conhecer a cidade de um jeito diferente, sem gastar tanto com guias ou agência, você pode contratar, na verdade não é contratar, você pode participar dos tours frees, livres, gratuitos que tem na maioria das cidades famosas, tá? Você pode usar o aplicativo Free Tour para isso, encontrar um tour que se encaixa e você vai dar uma gorjeta para aquela pessoa. Geralmente ela é um morador, conhece bastante a história, tá ali bastante tempo e vai te contar de uma maneira, de um ponto de vista diferente a história daquele local. Então você não deixa de vivenciar uma experiência com histórias daquele local. Quinta pergunta: qual é o jeito mais fácil e garantido de tirar o visto americano? Não existe jeito fácil nem garantido de tirar o visto americano, tá bom? Existe apenas um jeito, que é você preencher lá o formulário formal da imigração, tudo mais, do consulado, agendar a sua visita ao consulado, aparecer lá com todos os documentos que você puder, e passar na entrevista. A entrevista não é feita em inglês, é em português, tá bom? Você vai ter que responder de maneira sincera, tanto o preenchimento do formulário quanto na entrevista, ser sincero em relação às suas respostas para não cair em contradição, e aí você na hora vai saber se você é aprovado ou não. Por mais que as pessoas digam que o que define você ser aprovado ou não é o vínculo com o Brasil e tudo mais, ainda se escuta muita história de pessoas que comprovaram o vínculo e não foram aprovadas, e também de pessoas que não tinham vínculo nenhum e foram aprovadas. Então é sempre um mistério, você vai ter que tentar, é o único jeito de saber se você vai tirar o visto. Seja sincero na resposta, preencha certinho, responda com integridade, com honestidade as perguntas que foram feitas, leva o máximo de documento possível para provar as coisas que você fala, e isso já é 90% do caminho andado. Então, faça a tua parte, e não tem jeito fácil e nem garantido, só existe esse jeito de fazer. Tem gente que tem medo de preencher o formulário
e contrata agência para fazer isso. Você não precisa, tá? Existem vários tutoriais bons no YouTube de como preencher esse formulário e você pode fazer ele por conta sem ter que pagar ninguém. Até porque contratar agência para preencher formulário não garante que você vai passar na entrevista, tá bom? Sexta pergunta. Qual é a melhor casa de câmbio para trocar dólar e euro? Bem, aquela que você trocar e deu certo. Costumo falar assim, porque casa de câmbio é igual dentista. Quando você encontra uma de confiança, você acaba trocando sempre no mesmo local, porque você já sabe que é seguro, que troca certinho e tudo mais. Mas, claro, você precisa encontrar essa casa de câmbio confiável. Ou você pode ir por indicação, pergunta para alguém, né? Veja as casas de câmbio que tem na sua cidade ou próxima da sua cidade, pergunta para alguém se alguém tem indicação para te dar. Senão você procura a reputação dessa empresa no Reclame Aqui também para ver se é confiável ou não. E você pode encontrar essa lista de casa de câmbio ou no próprio Google ou usando o aplicativo Melhor Câmbio. E aí você pode então fazer uma pesquisa com indicação, Reclame Aqui e tudo mais e escolher a tua casa de câmbio. Se funcionar muito bem, aí você tem essa casa de câmbio aí como uma casa de câmbio confiável para você fazer sempre a troca da moeda quando você for viajar para o exterior. Sétima, mulheres, para onde viajar sozinha com segurança no Brasil? A gente sabe que é triste falar isso, mas nós temos que pensar sim para os destinos que a gente vai, porque sozinha não tá fácil, o índice de feminicídio no Brasil só aumenta, nós temos lugares inseguros sim, mas isso não deve ser um empecilho para você não fazer a tua viagem dos sonhos, claro que não. Você só precisa tomar um pouco mais de cuidado, tá bom? Procure voar de dia para chegar nos destinos de dia e não à noite, tá bom? Uma hospedagem talvez que seja bem localizada para que você não tenha que andar muito sozinha, frequentar pontos turísticos em horário onde tem bastante gente, tudo isso você pode fazer sem problema algum, tá? Claro que não vai te livrar de ter problemas aí por viajar sozinha, mas também você pode ter uma viagem incrível, só por fato de você estar sozinha no Brasil não significa que você vai ter uma viagem ruim ou uma experiência ruim, tá bom? Outra dica que eu dou, tem um aplicativo que eu acho que ele é recente, porque eu não conhecia ele, conheci ele recentemente. Queria passar para você, mulher que está viajando sozinha, ele chama Sister Wave. E ele é um aplicativo só para mulheres, aí tem mulheres cadastradas que disponibilizam um sofá, um quarto, uma cama para outras mulheres que estão viajando sozinha poder dormir com segurança e com custo bem abaixo do que num hotel. Então você tem segurança, faz uma amiga ainda, essa amiga vai te dar orientação ali sobre a cidade e você ainda tem essa tranquilidade na sua hospedagem. Então eu indico também, de repente, se você está fazendo viagens aqui no Brasil, esse é um aplicativo que parece que vai ganhar um grande espaço aí no mercado brasileiro. Oitava pergunta, como organizar a minha viagem nesse período de quarentena? Bem, já que está todo mundo em casa aí sem fazer nada, brincadeira, tem gente trabalhando home office, mas tem gente realmente parado em casa e está procurando coisas úteis para fazer. Eu sei que tem aquela série da Netflix que é a grande chance de você maratonar, mas você pode usar para planejar a sua viagem. Ou se você não tem viagem marcada, só está pensando na viagem, você já pode programar de repente para 2021. Ou se você teve que remarcar a sua viagem e talvez não tenha dado tempo de você programar ela, esse é o momento também. Como você pode fazer isso? Bem, se você já tem o destino certo, você pode começar a fazer o seu roteiro dia a dia, procura os lugares, os pontos turísticos legais. Primeiro começa com os de graça, depois você vai para os pagos, enfim. Monta o seu roteiro dia a dia, faz uma simulação de mais ou menos quanto você vai gastar com alimentação, deixa tudo isso carimbadinho, né? O dinheiro para cada atração e tudo mais. Veja como você vai se deslocar de um ponto ao outro, vai usar transporte público? Se vai usar transporte público, quanto que ele custa? Precisa dar troco, não dá? Tudo isso você precisa ficar atenta, tá? Como que utiliza? Precisa estudar
as rotas, como por exemplo o metrô de Nova York, que é gigante, provavelmente você vai ter que dar uma estudadinha nele antes de pegar para não ficar perdido. Tudo isso dá para estudar nesse tempo aí de quarentena e fazer a tua viagem ficar chique. Outra coisa que você pode fazer é estudar sobre como você compra passagens mais baratas para que você utilize aí na sua próxima viagem e também como você se hospeda de maneira mais barata possível, se possível até de graça, com economia colaborativa. Vários conhecimentos de viagem dá para você ir estudando, dá para você ir seguindo dicas, né? Aqui eu posto dica todos os dias de viagem, então vai anotando essas dicas para construir então a sua próxima viagem. Nona pergunta: como realmente gastar pouco utilizando low cost? Se você não sabe o que é low cost, são empresas de baixo custo, muito comum na Europa e nos Estados Unidos, tá? Não tão comum aqui no Brasil. Mas essas empresas, elas têm essa fama de vender uma passagem muito barata, muito mais barata que as Legacy, que são as empresas grandes de aviação. Então, mas existe uma coisa que você precisa tomar muito cuidado. Só que essas empresas low cost, elas costumam ter algumas pegadinhas que você precisa ficar atento para realmente gastar pouco usando low cost. Elas têm esse preço mais reduzido porque elas operam, elas reduzem muito mais custo que uma empresa grande. Então, você provavelmente vai ter que pagar para comer, para beber água, para marcar o seu assento, e você não tem direito a levar bagagem, às vezes nem essas de rodinha de mão, então você também precisa pagar. Você também tem que fazer seu check-in online, porque se você fazer lá, você vai pagar, e é assim que ela consegue ganhar em cima de você, já que você pagou um preço muito pequeno pela passagem. Então, para você realmente economizar, você precisa ficar atento a essas situações, tá bom? Se você tem mala, você precisa comprar esse despacho quando você compra a passagem pelo site, porque se você deixar para fazer isso lá, você vai pagar muito mais caro, até mais caro que a própria passagem que você pagou. Ficar atento aos check-ins também, fazer o check-in online, não deixar para fazer lá. Tudo isso você precisa ficar atento para não pagar muito caro utilizando low cost, aquele barato que sai caro. Última pergunta com os meus parceiros de asa aqui. Vamos ler a 10ª pergunta? Quero conhecer dois países. Como que eu economizo com passagem aérea? Bem, existem vou colocar aí 3 maneiras, 3 diquinhas para você economizar caso você queira conhecer 2 países. Se um país desses que você quer conhecer é uma conexão que você vai fazer, então você pode colocar como um stopover. Então você conhece um país com 2 países com o preço de um. Então essa é uma maneira de economizar. Se você para conhecer 2 países também, pode ser que um Open Jaw seja a melhor solução, que é você vai por um país e volta pelo outro, então você economiza um trecho aí. E também você pode economizar indo de um país ao outro utilizando transportes de baixo custo, como empresas aéreas low cost ou ônibus low cost também. Então esses são os 3 jeitos aí de você conhecer 2 países economizando com passagem aérea. É isso, eu fico por aqui, até o próximo Perguntas Pra Cá.